Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Meu nome é Alex Cabral. Eu estou fazendo esse vídeo tendo em vista algumas situações que mexeu muito comigo para ter que fazer essa gravação, para alertar o povo de Deus, né? Principalmente nossa cidade, né? Nosso estado. O coronavírus ele já está no Brasil, já está em Manaus e já tem suspeitas em Coari, Taquatiara, e sabe-se lá em mais de que locais do nosso interior. Aqui em Manaus já temos 7 casos confirmados, com 13 suspeitas, podendo dar um salto para 20 casos, né? Se essas suspeitas forem confirmadas. No Brasil, 904 casos, 11 mortes, e as medidas foram tomadas. Os governantes pararam as aulas, pararam as aulas na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental, as creches, né? Quem puder trabalhar em casa, está trabalhando em casa. O pessoal da saúde e da segurança pública tem que estar na área, tem que estar fazendo. Nós estamos lutando por vidas e é esse o nosso trabalho, foi para isso que nós entramos nessa profissão, e tem que ser exaltados, que são quem está na linha de frente para tentar ajudar as pessoas. E infelizmente nesses casos, né, nós temos também os maus exemplos. Enquanto está todo mundo evitando aglomerações, inclusive bares e vendo bebidas alcoólicas, existem algumas igrejas que estão chamando o povo para ir para reuniões. Isso é tentar a Deus. Isso lembra a tentação de Cristo, quando Satanás falou: se jogue, que os anjos vão te segurar, tu não é o filho de Deus, não vai acontecer nada contigo, cadê a tua fé? E quando Jesus disse: não tentará o Senhor teu Deus, não vou me colocar em risco para provar nada, que Deus tenha que provar alguma coisa. Não é assim. O Filho de Deus, ele não se coloca em risco. O Filho de Deus, ele se preserva. O Filho de Deus, ele cuida dele mesmo, ele cuida dos seus, ele cuida da sua família. Então, o que percebe-se não é um cuidado. As ovelhas estão sendo chamadas para o contágio, para a situação de risco. Na minha infância e adolescência, eu vi nas igrejas isso acontecer. Quando o Senhor chegava com uma prescrição médica dizendo que estava com pressão alta e diabetes, com hipertensão e diabetes, e o pastor rasgava a prescrição e dizia: cadê a tua fé? Deus não cuida de ti? Mais tempo depois, aquela pessoa elevava a diabetes dela, tinha uma crise de hipertensão e morria. E a culpa era da pessoa que não tinha fé, quando na verdade era do pastor que não cuidou da sua ovelha. Porque o pastor cuida da sua ovelha, vai pegar a prescrição, vai falar: irmão, cadê teu exame? Chega lá, vê o exame, glicemia 400. Irmão, tome essa medicação. Deus é o Deus da medicina, é o Deus dos médicos, é o Deus que cuida da gente. Se essa prescrição chegou até você, porque Deus está cuidando de ti, então toma. Aí quando chegar a 100 de novo, a gente faz uma nova consulta para tentar diminuir a medicação. E assim, com orientação médica, a pessoa pode até parar de tomar os remédios, sendo curada da diabetes com uma intervenção divina. Mas tudo com orientação médica. A gente não pode intervir nessa situação, né? Nós não temos que dizer que a medicina não está errada. A medicina é de Deus. Deus criou a medicina, então nós estamos indo com o próprio Deus. E aí acontece agora, com orientações médicas, dizendo que a população tem que ficar em casa, evitar aglomerações, e igrejas fazendo reuniões, dizendo que é falta de fé das pessoas. Estão pegando a orientação médica e rasgando, assim como era feito antigamente. Um bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Se está uma crise de pandemia, eu vou evitar de fazer aglomerações, porque eu cuido do meu rebanho. Se eu não estou fazendo isso, eu não estou cuidando do meu rebanho. Eu estou sendo irresponsável com o meu rebanho. E aí eu estou tentando o próprio Deus, fazendo isso com todo mundo. Na Coreia do Sul, tem um pastor que quando o coronavírus chegou lá, ele não fechou a igreja, continuou com reuniões e morreram 1000 pessoas. E agora tem que carregar isso. E, infelizmente, está acontecendo aqui. A Itália é o nosso exemplo do que não deve ser feito. A Itália não parou, a Itália continuou. E hoje morre 800 pessoas por dia na Itália. Ou seja, os idosos são os principais que vão pagar esse preço da irresponsabilidade dos mais novos. Então nós jovens temos que ter responsabilidade, temos que evitar isso. E nós, membros de igrejas, temos que cuidar das nossas famílias.
A Bíblia diz, na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então, uma pessoa que coloca a sua família em risco, os seus em risco, é uma pessoa que está negando a própria fé, é uma pessoa que está sendo pior que o infiel. E olha que o infiel está fechando o bar para evitar a epidemia. E lá no Rio de Janeiro teve um pastor que estava convocando o público, mas Deus foi tão bom que ele fez todos os meios que dificultam as pessoas a ir para o culto, que ele foi obrigado a admitir que não vai ter culto por causa das condições. Ou seja, Deus está agindo até em situações que pessoas são teimosas, batendo de frente com Deus, não cuidando das pessoas. Então a situação é quarentena. Coloquem as pessoas dentro de casa, evitem sair o máximo, cuidado com aglomerações, usem álcool em gel, o álcool em gel já está em falta, comprem aquele álcool líquido de 70 com borrifador, passem, se não tem, lavem bem as mãos, cuidado aos contatos, com suspeitas, procure as UBS, a mais famosa é a Arraiol, ali do lado do Demoan, né, que faz o teste de coronavírus. Então não brinquem com uma situação tão séria. Então peço para os pastores, líderes, os membros da igreja, para a população em geral, não coloque a sua vida em risco, não coloque a vida dos seus em risco, não coloque a vida dos seus familiares em risco. Siga as determinações das Escrituras, cuide da sua família, se proteja, não se coloque em risco, não tente Deus. E que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça com todos nós para todo sempre. Amém.